O nosso corpo é incrivelmente resistente. Ao doarmos sangue, por exemplo, estamos doando cerca de 3,5 bilhões de células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos. Nosso corpo regenera isso em pouco tempo. Podemos, inclusive, perder grande parcela de órgãos vitais e ainda assim sobreviver. Por exemplo, é possível ter uma vida relativamente normal e perder uma parte do seu cérebro. Outros órgãos podem ser inteiramente extirpados do seu corpo e ainda assim você viver uma vida relativamente normal. Então senta aí, fica confortável e nesse vídeo nós vamos conhecer alguns órgãos que não são tão vitais assim. Vamos começar pelo baço. Este órgão está localizado na parte posterior esquerda do abdômen, logo abaixo das costelas. Em geral, ele é extirpado quando acontecem lesões. Por ficar perto das costelas, ele fica vulnerável a traumatismos abdominais. Ele é recoberto por uma cápsula de tecido que parece que rasga fácil, igual papel, permitindo que o sangue vaze quando o baço está lesionado. E se isso não for diagnosticado, pode acontecer a morte do indivíduo. Dentro do baço se destacam duas cores notáveis, o vermelho e o branco. O vermelho é um vermelho escuro e o branco ele é em formato de bolinhas e cada um deles está relacionado à sua função dentro do corpo. O vermelho se dedica à reciclagem e armazenamento de glóbulos vermelhos, enquanto o branco está relacionado ao armazenamento e reciclagem de glóbulos brancos e plaquetas. Pode-se viver tranquilamente sem o baço. Isso porque o fígado também recicla os glóbulos vermelhos e seus componentes. E de forma similar, outros órgãos também fazem a mesma função que o baço faria no seu corpo. Você também pode viver sem o estômago. Ai, Érica, mas como é que eu vou comer daí, né? Como é tão bom? O estômago desempenha 4 funções principais. A digestão mecânica, que é quando ele se contrai para digerir a comida. Daí tem também a digestão química, que é a liberação de ácidos que vão auxiliar na diluição do alimento no teu estômago. E aí tem a absorção e a secreção. Em algumas ocasiões, o estômago é obrigado a ser extirpado por questão de tumores ou traumatismos. Em 2012, inclusive, uma britânica se submeteu a essa cirurgia depois que ela ingeriu um coquetel que tinha nitrogênio líquido na sua composição. Quem conhece nitrogênio líquido sabe o perigo. Quando o estômago é extirpado, os cirurgiões ligam diretamente o esôfago com o intestino delgado. Com uma recuperação correta, levando a dieta que é indicada pelo médico, tudo bem certinho, o paciente consegue viver uma vida normal, com algumas limitações de alimentação, mas tudo tranquilo. Os órgãos reprodutores também não são necessários no nosso corpo. Os principais órgãos reprodutores no corpo do homem e da mulher são os testículos e os ovários, respectivamente. Porém, elas são estruturas pares, ou seja, tem 2 de cada, 2 testículos e 2 ovários. Isso quer dizer que tanto o homem quanto a mulher conseguem viver com um testículo e com um ovário. A extirpação desses órgãos, elas se devem principalmente por questões de câncer, no caso das mulheres, algum tipo de traumatismo no caso dos homens. E o que seria traumatismo nesse caso? Seria o homem que, por exemplo, pratica esportes ou tem alguns atos violentos, como o lutador de boxe, né, que aí pode atingir aquelas áreas. E na mulher, o útero também pode ser removido. Esse procedimento, chamado de histerectomia, impede mulheres de terem filhos mais para frente na sua vida. E elimina também a menstruação em mulheres pré-menopáusicas. As pesquisas indicam que mulheres que têm o útero removido não têm a expectativa de vida diminuída. E, curiosamente, em algumas populações, a remoção dos testículos pode fazer aumentar a expectativa de vida. E aí temos o cólon, também chamado de intestino grosso. Ele é um tubo de mais ou menos 1,5 m de longitude e é dividido em 4 partes: ascendente, transverso, descendente e sigmoide. As principais funções são extrair água e preparar o bolo fecal. A presença de tumores ou algum outro tipo de trauma pode fazer com que o seu intestino seja removido parcial ou inteiramente. Alguns pacientes se recuperam bem depois da cirurgia, apesar de notarem algumas mudanças intestinais. E aí temos a vesícula biliar. A vesícula biliar é situada logo abaixo do fígado, na parte superior direita do abdômen,
logo embaixo das costelas também. Ela armazena uma substância chamada bile. A bile é produzida constantemente pelo fígado para diluir e ajudar diversas funções do corpo, mas quando ela não é utilizada inteiramente, ela é guardada na vesícula biliar. Quando os intestinos detectam uma gordura, é liberado um hormônio que faz com que a vesícula se contraia, introduzindo bile nos intestinos para ajudar a digerir. No entanto, o excesso de colesterol na bile pode causar cálculos biliares, capazes de bloquear os diminutos condutos que fazem o transporte. Quando isso acontece, é necessário extirpar a vesícula biliar do paciente. E essa operação é chamada de colecistectomia. Cerca de 70 mil pessoas por ano submetem-se a esse procedimento lá no Reino Unido. E muitas pessoas têm vesículas totalmente assintomáticas, porém outras não. Em 2015, 12 mil cálculos biliares foram extraídos de uma única mulher, lá na Índia. Agora temos o apêndice. O apêndice é uma pequena estrutura vermiforme com fundo cego, situado na união entre o intestino delgado e o grosso. Inicialmente achou-se que era um resquício, hoje já se sabe que é um refúgio para as bactérias benéficas do nosso intestino, o que permite repovoar nossos intestinos quando necessário. Por causa da sua natureza cega no fundo, é possível que entrem substâncias e essas mesmas substâncias tenham dificuldade em sair, o que causa a inflamação. Essa infecção é denominada apendicite, que o editor aqui já teve, inclusive teve que retirar, estava quase estourando o negócio lá, né? Enfim, passou muito mal, teve que tirar, o bicho não tem apêndice mais. E como era o caso dele, era grave, todos os casos graves da apendicite é obrigatório remover, porque ele pode estourar e daí dá ruim, né? Porém, o fato do apêndice ter sido removido não quer dizer que ele não possa se renovar e causar dores novamente. Em alguns casos, quando não ocorre a remoção completa do apêndice, ele pode voltar a inflamar, causando apendicite do coto. E as pessoas submetidas à apendicectomia não notam diferença alguma na sua vida, tá aí normal, nosso editor. Temos também os rins. Você já sabe que os rins têm tipo formato de feijãozinho e são dois, um em cada lado do nosso corpo, esquerdo e direito, e você consegue viver somente com um, e até mesmo sem nenhum com a ajuda da diálise. A função dos rins é filtrar o sangue para que os níveis de água e eletrólitos estejam balanceados. Assim como, é claro, equilibrar o ácido base. Essa ação é realizada agindo como se fosse uma peneira, utilizando uma variedade de processos para manter as informações úteis e descartar as que não têm mais serventia. As úteis são, por exemplo, células, proteínas e nutrientes que o nosso corpo precisa. E é claro, o que você não utiliza é excretado por meio da urina. Há muitas razões pelas quais você pode acabar tendo que extirpar um rim ou até mesmo os dois. Como, por exemplo, doenças hereditárias, lesões causadas por fármacos ou por álcool e até mesmo infecções. Quando uma pessoa não tem os dois rins, ela é submetida à diálise. A diálise pode ser feita de duas formas. Tem a hemodiálise, que utiliza uma máquina que contém soluções de dextrose para limpar o sangue, e a diálise peritoneal, que emprega um catéter para que seja introduzida e removida manualmente soluções de dextrose. Ambos os métodos extraem líquidos do corpo. Por isso, é muito importante que você saiba sobre a árvore genealógica da sua família. De repente, você tem um gene recessivo que o teu pai ou a tua mãe ou até mesmo os teus avós não tiveram, mas os teus bisavós tiveram, e aí ressurgiu novamente com você. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre genes recessivos e genes dominantes, comenta aqui embaixo, porque esse é um assunto muito legal que eu adoro falar, que é genética, né? Então, essa parte é muito divertida para mim e eu adoraria passar esse conhecimento para vocês. E claro, né? Não pode deixar de fazer exames regulares também. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até mais!